Nós já estamos aqui para a continuidade desse dia festivo. Aqueles que não puderam estar conosco de manhã, nós tivemos, na parte da manhã, o culto de dedicação deste local. Nós ficamos longe daqui por 1 ano e 2 meses e 1 dia, enquanto reformávamos esta igreja. E na parte da manhã, então, tivemos o corte, o descerramento da fita, simbolicamente, e o culto de dedicação. Durante esse dia, vários grupos musicais têm se apresentado, que fizeram parte da história mais recente ou mais antiga da igreja. Quartetos, corais têm se apresentado aqui, resgatando um pouquinho da nossa história. E ao longo do dia, pastores que por aqui passaram também deixarão a sua mensagem. Daqui a pouco o Janderson vai contar um pouquinho para as pessoas como é que foi feita a reforma da igreja, como que esse sonho se tornou realidade. Mas agora me compete, meus queridos, apresentar para vocês um pouco da história da Igreja Adventista Central de Uberlândia. Esta história tem 70 anos ou mais de 70 anos. Então vamos resgatar um pouquinho dessa história. Quero agradecer àqueles que mandaram material para a gente. Não dá tempo de mostrar tudo hoje, mas nós vamos digitalizar todo esse material. Ele vai ser disponibilizado para todos aqueles que quiserem. E eu ainda quero mais materiais, porque eu ainda preciso de determinadas informações e fotografias, as quais eu não consegui. Então, se você tem alguma fotografia antiga, de preferência com identificação de quem era quem estava na foto, faça chegar às minhas mãos, eu prometo que elas voltarão para suas mãos da mesma maneira. Nós vamos digitalizá-las e vamos retornar às suas mãos. Bom, vamos resgatar um pouquinho da história da nossa igreja então. Vamos lá? Ok. Nós tivemos um pequeno atraso na programação em virtude de queda de energia. Isso acontece, mas tudo já foi resolvido e agora a gente pretende chegar. Bom, resgatando um pouco da nossa história, da Igreja Adventista Central de Uberlândia. Eu quero começar essa reflexão citando Miguel de Cervantes. Por que história? Por que reviver história? Tem gente que acha que história é coisa antiga que deve ser esquecida. Mas Cervantes disse que a história é êmula do tempo, repositório dos fatos, testemunha do passado, exemplo do presente e advertência do futuro. Portanto, a história tem sim importância, à medida em que a história é o referencial do presente e a base para o futuro. Então, um povo sem história é um povo sem memória. Por isso que é importante preservarmos a história da igreja como a história da vida de cada um de nós. Bom, a primeira notícia que apareceu, primeira menção da igreja em Uberlândia aconteceu na Revista Adventista nas datas de março de 1936 e novembro de 1936. Vejam que a revista era muito simples, era quase que uma coisa artesanal naquela época. Não era cores, não tinha capa, era isso a Revista Adventista. Mas ali 2 notas saíram naquele ano, 1936, quando Uberlândia era bem singela, ainda em relação à pujante cidade que nós temos hoje, e vocês vão ver que palavras tocantes ali estão. Eu reservei um pouquinho delas. Estamos morando em Uberlândia e eu pretendo, se Deus quiser, iniciar uma série de conferências aqui, no mês de outubro. Minha esposa e Haroldo trabalham fielmente com literatura e já há pessoas interessadas e frequentando nossa casa. Houve 7 visitas na escola sabatina sábado passado. A minha esposa, junto com Haroldo, tomou 160 assinaturas do Atalaia, vendeu 52 livros e espalhou quase 1.500 folhetos aqui em Uberlândia, e há muitas almas interessadas na verdade. Essas fotos são fotos daquela época. A gente já as colocou de fundo adredemente porque são fotos daquela época. Essas fotos essa história foi relatada pelo pastor Alberto Hagen, que foi o primeiro diretor da Missão Goiano-Mineira
e ele fixou residência aqui, e ele dizia, somos os únicos adventistas aqui, e algumas pessoas já têm ido à nossa casa, mas ainda demorou algum tempo, até que em 1948, o pastor Oscar Reis, que foi o primeiro pastor dessa igreja, ele aqui esteve e realizou o primeiro batismo em Uberlândia, onde 13 pessoas foram batizadas. E, para nossa alegria, 3 dessas pessoas ainda estão em nosso meio. Não é? E a mais conhecida, talvez, de nós, seja o irmão Marinho, que frequenta a igreja de Santa Mônica. Não é? O irmão Marinho está com saúde, graças a Deus, e nos ajudou até a recompor um pouco dessa história. E ele é um dos 3 que foram batizados no primeiro batismo. Tá? Vamos lá. Em 23 de março de 1955, aconteceu no CINIT, que até hoje existe, hoje, infelizmente, ele é usado para outros fins, mas naquela época o CINIT foi tomado por uma série de evangelismo. E o pastor Geraldo de Oliveira, que era o evangelista da União Sul Brasileira, que compreendia aqui os estados do Sul e Centro-Oeste, ele realizou essas conferências e, como resultado dessas conferências, nós tivemos, então, um batismo, já naquele ano de 1955, de 52 pessoas. A foto é de qualidade bem ruinzinha, bem ruim, mas aí está a foto com parte dessas 52 pessoas batizadas em 1955. Não tínhamos ainda um templo. A igreja perambulou por 3 lugares diferentes. Na rua Cipriano Del Fávero, depois também aqui na Coronel Antônio Alves Pereira, e por último na Tenente Virmondes, quase a esquina com a Getúlio Vargas, onde hoje se localiza o Hospital Santa Catarina. De lá, as conferências aconteceram, e depois das conferências, já em 1956, nós tínhamos esse terreno comprado. Pois não, irmão? Muito bem. Fique em pé, por favor. Olha, uma das batizadas em 1955. Que Deus abençoe, irmã. Muito bom tê-la aqui conosco. Deus abençoe. Então, meus queridos, já saindo de lá, o que aconteceu? A irmã Jandira também, né, irmã Jandira? Isso. Em 1955, então, o resultado dessas conferências, foi comprado aqui um terreno, esse terreno, pelo pastor Lourival Ferreira, que já era o segundo pastor. E interessante que aqui não existia nada, era tudo mato. Havia aqui um brejo, um córrego que passa por aí, até hoje subterraneamente, e não tinha nenhuma construção nesse lugar. E a igreja se estabeleceu aqui, e em 1956 a construção começou, e em 1961 a igreja foi oficialmente inaugurada, em 1961. Já logo em 1955 foi formado o primeiro coral da igreja, sob a direção da irmã Matilde. A irmã Matilde Andrade foi a diretora do primeiro coral de 30 vozes, e logo a seguir o coral recebeu um reforço, a regência do irmão João Flores Cook. O irmão Flores Cook está por aqui? Ali está. Fica em pé, irmão Flores Cook. Vocês vão ver bastante o irmão Flores Cook aí nessas fotos. Ele foi o regente, a irmã Matilde era a pianista. E aí foi o segundo coral, já chamado Vozes do Triângulo. Em 1956, nós recebemos aqui algumas importantes pessoas. O líder mundial dos adventistas do sétimo dia, o pastor R.R. Figor. É aquele alto, magro, que está o terceiro da direita para a esquerda. E ali também ao seu lado está o então presidente da divisão sul-americana, para todo o território adventista, liderança adventista para toda a América Latina, que na época a sede ainda não era no Brasil, não era em Brasília, e o pastor Murray está ali também, e outros pastores. Esse da ponta aqui, identificamos como sendo o pastor Roberto Azevedo, né? Outros a gente não conseguiu identificar, se alguém depois souber, pode nos ajudar nesse aspecto. Tá, depois eu vou querer a ajuda de vocês.
Nós não tínhamos todos os elementos. Vamos lá. Muito bem. Em 1958, aconteceu aqui o primeiro casamento entre Antônio Magalhães de Araújo e Maura Borges de Araújo. E a Maurinha está aí. Onde está ela? Ah lá. Minha querida irmã Maura, fiel diaconisa, canta no coral até hoje, né? Desde o primeiro coral até hoje, cantando, graças a Deus. Este foi o primeiro casamento. Tivemos um segundo casamento, as pessoas não estão conosco aqui. E o terceiro casamento está sem foto, sabe por quê? A culpa é de quem? Do Janderson. Janderson, me manda foto, Janderson, me manda foto. Não mandou. Tudo bem, fazer o quê? Casamento dessas duas figuras fantásticas que ali estão, irmã Jandira e irmão Taídes. Por favor, irmão Taídes, irmã Jandira. Irmão Taídes, primeiro ancião dessa igreja. Irmã Jandira, diretora de Ação Solidária Adventista. O irmão Taídes e a irmã Jandira se casaram em 1959. E aí surgiu uma família grande. E essa família nós temos a foto. Tudo bem, estão faltando 2 agregados aí, não é? Depois dessa foto, a família está sempre em constante mudança e crescimento. E ela já cresceu em mais 2 membros, né? Nós não temos eles ainda, por enquanto aí. Mas essa família que cresce e que trabalha na Igreja de Deus e que teve mais grande participação nesta obra que hoje nós estamos inaugurando. Se não fosse a disposição deles, eles não queriam que eu falasse isso. O pastor não diga isso, mas honra a quem honra. E eles colocaram no coração fazer esta obra para Deus. A participação deles financeira foi muito e não foi só financeira. Quem os viu aqui nos últimos dias, dia e noite aqui na igreja, terminando as coisas, vê o carinho deles por essa igreja. E eles não têm sequer uma sede para a empresa deles. A empresa deles ainda funciona num lugar alugado. Mas resolveram primeiro cuidar da casa de Deus. Que Deus seja louvado por essa família que serve ao Senhor. Bom, 1959 aconteceu o primeiro congresso de jovens. E lá estava o triunfante quarteto do irmão Flores Cook, Militantes do Rei. Primeiro quarteto dessa igreja, né? E eles cantaram, e o coral cantou, e o quarteto Militantes do Rei cantou também. Depois, nós já vamos para 1962. Foi fundado o primeiro clube de desbravadores. Não tivemos... Trouxe o quadro, Samuel? Esqueceu? Tá bom, tudo bem. Ao vivo é difícil, né? Tudo bem. 1962, o Clube Mensageiros foi o primeiro clube de desbravadores de Minas Gerais. E, graças a Deus, está atuando. E grande parte dos que estão assentados aí passaram por esse clube, que tem sido... Bom, a data que eu tenho é 62. Bom, então, consideraram 61, 62. Fazer o quê? Vai que era 31 de dezembro. Tá bom. Gente, essa história é o seguinte, é difícil você pesquisar, o trabalho de pesquisador não é fácil. Eu passei dias e dias pesquisando, mas nem sempre você tem as pessoas para te dar detalhes. E às vezes, nós tivemos uma reunião interessante com alguns pioneiros aqui, e era interessante eles discutirem. Não foi assim, o outro foi, não foi. E eu só rindo deles, né? Porque como é que eu ia discutir com eles? Mas é interessante, os fatos vão se aclarando, porque são muitos anos, são décadas, né? As pessoas às vezes perdem os detalhes. Vamos voltar essa foto aí, por favor. 1963, olha aqui, esse aqui é o pastor Stanislau Bogdano, terceiro pastor aqui da igreja. 1963, e aqui está a equipe da irmã Júlia, que eu mencionei hoje. A irmã Júlia é a segunda, da direita para a esquerda. Ela está com 87 anos, mora ali na Rua do Prata. Hoje pela manhã, os que viram uma cadeira de rodas aqui, é a irmã dela, a Aldivina, que mora aqui atrás, tem 94 anos. Né? Então está, graças a Deus, muito lúcida. E eles realizaram o Natal dos Pobres aqui várias vezes. Interessante que o mutirão de Natal foi tão alardeado, né? Como começando lá na igreja do Botafogo, mas
aqui de Uberlândia já fazia mutirão de Natal há muito tempo. Vamos lá. Olha aqui, esse é o pastor Carlindo de Oliveira e a sua esposa, a irmã Milka, lá em cima, ó. Já numa outra edição do Natal dos Pobres. Em 1963, tivemos aqui um curso de evangelismo com alguns pastores, né? Esse pastor, Robert Chase, é um americano, o Samuel Monier, pai do Eric Monier, os dois já falecidos também, e na época já era pastor aqui o pastor José Araújo. Vamos lá. Natal dos Pobres reunia muitas pessoas aí na porta para receber os alimentos, como até hoje acontece, né? Hoje sob a gestão da irmã Jandira, mas ainda hoje nós recebemos tantas pessoas aqui. E vejam como é que era a igreja, né, gente? Era paralelepípedo ali de fora, era bem singela a igreja mesmo. Vamos lá. Olha, recebemos a visita de pessoas que nos apoiavam. E ainda nos apoiam, né? Pessoas que nos apoiam. Aqui nessa foto está a irmã Noêmia Rezende, que era a primeira dama do município na época, entre 1963 e 1966, esposa do prefeito Raul Pereira de Rezende, se não me falha a memória. Isso. Então, aqui está, vamos voltar para a próxima, o prefeito Renato de Freitas. Foi prefeito entre 67 e 69 e foi o que inaugurou, por exemplo, a rodoviária aqui de Uberlândia, né? O prefeito Renato de Freitas também dava muito apoio a essas causas sociais. Agora, nessa foto, essa foto está bem acabadinha, mas aqui tem algumas pessoas que vocês conhecem. Essa que está com um bebê no colo é a irmã Jandira. Olha lá. Aqui na frente, ó. De vestido de xadrez. Eu acho, não sei se aquele é o Janderson que está no colo dela. E ela parece estar grávida. Porque ela não tinha idade para ter barriga naquela época. Ela devia estar grávida. Tá certo? Parece que o Jaderson já estava a caminho aí, não é? É possível. Lá atrás está o prefeito Renato de Freitas, de terno branco, e ao lado dele, se não me engano, é o irmão Ataídes? Ao lado dele. Aqui não dá para a gente fazer com esse. Bem ao lado dele, parece que é o irmão Ataídes. Eu estou achando que é o irmão Ataídes. Não dá para ver daí, né? Parece que a irmã Branca está por ali também. E tem a irmã Odete e outras pessoas aí. Bom, vamos lá. Olha essa família aí trabalhando também. Ali está a irmã Branca de costas. O irmão João está ali, olha lá, todo pomposo, na sua camisa listrada. E ali está a irmã Clarinda ao fundo. E a irmã Nadeja, já falecida. Vamos lá. Clarinda eu já mencionei, vamos passar ao próximo. Olha aqui, gente. Eu falei para a irmã Clarinda. Irmã Clarinda, a senhora não mudou nada. Não precisa nem de falar que aquela lá é a irmã Clarinda. Todo mundo sabe que é a irmã Clarinda. Olhou ali, sabe que é ela. Oi? Irmã Clarinda está aqui, ó. Ali está a irmã Branca. E lá no fundo, bebendo um Guaraná Mineiro de garrafinha. Quem está? O João Flores Cook. Fazendo uma... Acho que a voz estava cansada. Ele está bebendo um Guaranazinho Mineiro lá no fundo. Vamos lá. Olha aí, gente. Está vendo? Não tinha o TC do lado, não tinha construção nenhuma. E essa foi a primeira escola primária. A Escola Prudente de Moraes. Nessa escola trabalhou o hoje pastor Rubens Lessa, já bem idoso também, redator da Casa Publicadora Brasileira, que foi professor aqui. Na realidade, ele foi batizado em Uberaba, pelo pastor Araújo, e passou por aqui, foi professor aqui, depois ele foi para o Nordeste estudar teologia, e há muitos anos trabalha na Casa Publicadora Brasileira. Tem uma outra foto aqui, ó, da escola, continuidade da escola também, irmã Dagmar, né? E tem algumas pessoinhas por aí que talvez estejam sentadas aqui agora, dessa escola da irmã Dagmar. Depois daqui, a escola foi, já na gestão do pastor Alci, foi para o prédio da LBV. Ele foi lá, ele conseguiu, o prédio estava desativado, e conseguiu fazer com que a escola funcionasse ali.
Aí a LBV se arrependeu de que o negócio estava parado, queria tomar o prédio de volta, e foi uma luta tremenda, até que em 1991 o CEAL foi inaugurado, como hoje, não como hoje, porque já passou por reformas e passa por mais uma reforma. O CEAL foi inaugurado posteriormente. Mas a escola começou por aí. Escola Cristã de Férias, na época do pastor Araújo. Não é? Coisa que quase a gente não tem feito mais, que é trazer as crianças nas férias e ajudá-las com muitas coisas também sobre os caminhos de Deus. E ali os diplomados, né? Vejam como a igreja tinha esse formato das duas portas que tinham do lado, já era o mesmo formato. Primeiro festival de quartetos, em 20 de abril de 68, esse festival, meus queridos, contou com 8 quartetos adventistas e um presbiteriano. E aqui, olha lá, figurinha marcada, João Flores Cook, nas 3 formações. Não está dando para ver legalzinho ali, mas aquele do meio embaixo, o terceiro da esquerda para a direita, é o Rubles de cabelo ainda, gente. Né? Então é uma coisa antiga mesmo, vamos lá. Quarteto Arautos do Rei, nacionalmente conhecido e até internacionalmente conhecido, esteve em Uberlândia várias vezes. Aqui nós temos 3 das passagens deles, né? Em 1960, em 1970 e um ano passado, um ano atrasado, em 2010, quando eles estiveram aqui pela última vez. O Quarteto Arautos do Rei, que veio aqui muitas vezes. Opa, obrigado, ótimo. Tá ok. Vamos lá. Bom, a primeira campal da Missão Mineira aconteceu aqui em maio de 1969. E o primeiro retiro espiritual de carnaval, organizado pelo irmão Eugênio Rodrigues, aconteceu em 1969. Eu não tenho fotos disso aí, então se alguém tiver, por favor. 1973, já era pastor aqui o pastor Vandir Mendes de Oliveira, que vai estar conosco a partir de quarta-feira. Havia um irmão chamado Leonel, que juntamente com um grupo de mais ou menos 8 pessoas, 8 casais, resolveu pegar a Kombi do irmão Leonel e transformá-la numa espécie de evangelismo ambulante. E saiu nas redondezas, fazendo pregações e confortando as pessoas. E aí está a equipe do Advento, a famosa equipe do Advento, que nas laterais da Kombi eles afixavam a inscrição, né? Equipe Advento, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muito bem. Primeiro batismo da série de conferências feita pelo pastor Vandir, aqui em Uberlândia, não é? Já a igreja desenvolvia bastante na década de 70, houve muitos treinamentos e muitos batismos aqui em Uberlândia. 74, eu não tenho fotos desse congresso, mas pelo que eu li desse congresso, foi uma das coisas mais lindas que já aconteceram aqui em Uberlândia. Congresso Primavera, em 1974. Reuniu vários pastores, vários médicos vindo do Hospital Silvestre, para dar palestras sobre saúde. Teve cobertura pela TV Integração, que não se chamava TV Integração na época, né? TV Triângulo. E foi muito bonito. E terminou, sabe como? Na Praça Sérgio Pacheco, com a unidade móvel, fazendo atendimento ao público, colhendo sangue, fazendo atendimento dentário, atendimento médico. Foi muito bonito esse Congresso Primavera, que aconteceu já aqui no UTC, em 1974. Bom, poucos sabem, mas a Igreja Adventista Central de Uberlândia sediou durante muito tempo uma unidade de recuperação de alcoólatras. E foi fundada pelo doutor Ajax Walter César Silveira, um médico adventista extremamente respeitado no Brasil por seu empenho na obra de recuperar alcoólatras e drogados e fumantes e pelos muitos livros que escreveu. Então nós tivemos aqui em 78 esta unidade sendo inaugurada com a presença do Dr. Ajax. Bom, agora mais recentemente nós tivemos as grandes campanhas de distribuição de livros em Uberlândia. Começando com essa, Viva com Esperança, e a desse ano que nós tivemos também maravilhosamente, distribuindo mais de 40 mil livros na cidade de Uberlândia. O ano passado tivemos também a distribuição de milhares de DVDs
para as pessoas. Enfim, a igreja tem se irmanado nesse processo de levar o evangelho a outras pessoas. Bom, a nossa juventude tem sido provada ao longo do tempo. Pastor Lessa relata que em 1955 ele perdeu um ano de escola, porque aqui em Uberlândia o diretor da escola que ele estudava não permitiu que ele fizesse a prova em outro dia e, portanto, ele perdeu o ano todo de escola por causa disso. Ao longo do tempo, os jovens dessa igreja têm enfrentado um embate muito grande com respeito a esta questão do sábado. Tivemos uma dificuldade muito grande com a COPEV, que é a que organiza os vestibulares da Universidade Federal de Uberlândia, e durante muito tempo houve intolerância, houve dificuldades, e os jovens choravam de tristeza porque não podiam participar, né? Aí nós temos alguns jovens ali, ó. Ali você conhece, por exemplo, a Priscila, a Aline, a Andressa, o Jefferson, o Marlon, quem mais? Então, jovens que estão ali e que estavam lutando e se decepcionavam a cada vez que uma negativa era feita. Graças a Deus, quando mudou a administração da reitoria, esse passado triste ficou para trás e nós recebemos aqui a presença do reitor, do sub-reitor, do vice-reitor e dos pró-reitores para um culto de ação de graças. Eles estiveram nessa nossa igreja para esse culto de ação de graças e foi muito bom estreitar esse relacionamento e temos um bom relacionamento hoje, graças a Deus, com a Universidade Federal de Uberlândia. Tem feito tudo para que os nossos jovens não sejam discriminados por servirem a Deus. Também temos, em 1945 até 63, as pessoas podiam ligar o seu rádio na rádio difusora brasileira, atualmente em Itatiaia, para sintonizar o programa A Voz da Profecia. E durante muito tempo nós sonhávamos em ter aqui a TV Novo Tempo em rede aberta. E para a honra e glória de Deus, meus queridos, a partir da madrugada do sábado 26 de novembro de 2011, as pessoas em Uberlândia podem ligar o canal 14 sem pagar nada por isso e sintonizarem este canal da esperança, que ensina e que prepara pessoas não só para esse mundo, mas para o mundo por vir. Hoje de manhã nós tivemos algumas pessoas aqui que conheceram esta igreja por causa da TV Novo Tempo. Amém? Nós temos na igreja do Shopping Park, que é uma igreja pequena, 2 casais que estão se preparando para o batismo, conheceram a igreja através da TV Novo Tempo. Eu quero perguntar se há alguém aqui que conheceu essa igreja através da Novo Tempo, ou veio, se aproximou da igreja pelo Novo Tempo, que esteja presente. Eu gostaria que você ficasse em pé. Se há alguém aqui, de manhã eu sei que tinha. Há alguém nesse momento? Ali, a Carol e a sua família, né, que já foi batizada, graças a Deus, juntamente com seus irmãos, com a sua mãe, com a sua avó. A Carol conheceu, aliás, ela se reaproximou da igreja por causa da TV Novo Tempo. É uma grande responsabilidade que nós temos. Queridos, este é um grupo, outras pessoas me ajudaram, mas esse grupo aqui foi muito especial e me ajudou a recompor um pouco da história. Ali nós temos alguns pioneiros desta igreja e que, graças a Deus, estão firmes para a honra e glória do Senhor. E agora nós vamos conhecer um pouquinho dos pastores que passaram por aqui. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Jeremias capítulo 3, verso 15. Pastor Oscar Reis esteve conosco entre 1947 a 1954. Foi o pastor que mais tempo permaneceu nesta igreja. Depois dele é o pastor Freitas. Depois do pastor Freitas é o pastor Lourival, não, acho que sou eu mesmo agora. Eu acho que eu sou o terceiro na lista. Eu queria bater o recorde do meu presidente, mas eu não vou conseguir não. Lourival Ferreira ficou de 55 a 59, tá? Vamos lá.
Valdivino Bueno de Freitas, de 1960 a 1962. Eu recebo a informação que esse calor que nós estamos passando não é porque nós estamos economizando energia, não. Houve um problema, a CEMIG já foi acionada e ela virá para resolver o problema, então nós vamos ter que suportar um pouquinho o calor. Pastor Stanislau Bogdano esteve conosco entre 63 e 64. O pastor Araújo, eu não tenho fotos dele, nenhuma. Então, se você tem alguma foto desses pastores, me ajudem. Pastor Carlindo de Oliveira, de 1968 a 1970. Essa é a foto atual do pastor Carlindo, que está lúcido e uma bênção, esse homem de Deus. Tive o privilégio de ser pastor dele, inclusive. Aí está o pastor Vandir Mendes de Oliveira, não tem foto daquela época dele, mas tem uma mais recente, juntamente com a irmã Olinda, sua esposa. Vamos lá. Pastor José Miranda Rocha, esteve conosco de 74 a 76 e faleceu após a sua aposentadoria. Ele faleceu de uma maneira muito rápida. Hoje descansa no Senhor o pastor Miranda. Pastor Alcide Tarcísio de Almeida, que ali está, foi pastor dessa igreja entre 76 e 78. Foi um dos pastores mais empreendedores que já passaram por aqui, ao lado de outros também que foram empreendedores, sonhadores, né? E graças a Deus nós devemos a todos eles o que hoje nós temos. Pastor Joel Dias de Oliveira esteve de 79 a 1981 como pastor dessa igreja, fazendo o batismo da irmã Rosa. Aí o pastor Adir Pereira Vasques, hoje não está mais no ministério, hoje ele ocupa a função de advogado lá no Acre. Pastor Adir foi pastor aqui entre 81 e 85. Pastor Dirceu Prates dos Reis, de 86 e 87, hoje é jubilado, mora na região de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Pastor Marcos Osmar Schultz, foi pastor entre 88 e 89, daqui saindo para assumir a função de secretário da associação e posteriormente presidente. Pastor Walter Zolotugin Mazur, foi pastor em 1990 e 92, ele veio da Mineira Sul, onde era secretário, e foi pastor aqui, depois foi pastor no Roosevelt, e quando estava no distrito de Frutal, sofreu um violento acidente que ceifou a sua vida. Pastor Maurício Pinto Lima, esposo da irmã Sara, que está conosco, já esteve conosco, ali está a irmã Sara. Pastor Maurício foi nosso pastor em 1993 a 1995. Daqui ele foi para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro ele foi para o Espírito Santo como presidente e depois tornou-se presidente da nossa União Sudeste. A irmã Sara ali, muito bem. Pastor Ursulino Viana Freitas, o nosso atual presidente da associação, que ali está, foi pastor desta igreja de 95 a 2000. Pastor Noab de Almeida e Silva, foi um dos oradores da manhã também, esteve conosco de 2001 a 2004. E o pastor Wallace Barreto Stesse esteve conosco entre 2005 a 24/11 de 2007. Por que essa data tão certa assim, né? É porque eu sei essa data certinha, porque fui eu que o sucedi. Então, ele esteve até 24/11 de 2007 e no primeiro sábado de dezembro de 2007, eu tive a honra de assumir o pastorado dessa igreja. Deus sabe todas as coisas, né? Pude permanecer aqui por 5 anos, vamos completar 5 anos, se Deus quiser. É muito difícil um pastor ficar muito mais tempo do que isso, né? Mas todos os caminhos que Deus escreve para nós e nos coloca são para abençoar a sua igreja e para fazer o seu trabalho. Eu, o dia que tiver que sair de Uberlândia, vou sair com muita tristeza, né? Mas é sempre assim, esse sentimento de tristeza nos acompanha. É um misto de tristeza e alegria, porque você fica triste por deixar amigos, mas fica triste porque fez amigos, fica alegre porque fez amigos. Então, nós estamos juntos aí até que Deus permita. Eu termino com essa frase de Mahatma Gandhi: se queremos progredir, não devemos repetir a história, mas fazer uma nova história.
Essa história não é para que nós a repitamos, porque nós temos outros desafios. Uberlândia contava 49 mil habitantes naquela época. Hoje ela conta 700 mil habitantes. Tudo bem, nós temos hoje 4 pastores na cidade, 5 contando com o pastor Cleiton como auxiliar. Temos obreiros bíblicos, nós temos 23 igrejas e grupos, mas temos aproximadamente 3 mil membros no máximo para uma cidade de 700 mil habitantes. É um grande desafio. Mas eu espero que esta igreja, aqui colocada neste lugar tão privilegiado da cidade, possa ser uma bandeira erguida, chamando a atenção das pessoas, que há outras pessoas nesta cidade que se dedicam a louvar a Deus, e fazem o seu melhor, e constroem o melhor para Deus. Que Deus seja louvado, meus queridos. Que Deus seja louvado com a história, porque ela nos enche de coragem. Quando nós olhamos para essa história, a gente não tem medo do futuro. A gente vê como Deus abençoou um princípio tão singular, tão simples. Aquele pastor Hagen fazendo a explicação que a esposa distribuiu 1.500 folhetos. Havia distribuído algumas literaturas, que eles eram os únicos crentes adventistas nessa cidade. E hoje, meus queridos, somos milhares. Que o Senhor nosso Deus seja louvado. Amém.